uma das sensações mais legais da nossa infância. Abrir um novo envelope com figurinhas e correr para colar as inéditas no nosso querido álbum de figurinhas. E eram tantas opções de álbuns que a melhor parte era quando lançavam um álbum do nosso desenho favorito, daquela novela marcante, daquele filme que você assistiu no cinema. Tinham também os álbuns com figurinhas que vinham no chiclete, e eu lembro que dava uma raiva quando a figurinha vinha mal impressa. Mas e quando era a época de Copa? Gente, além das pessoas se reunirem para pintar a rua de verde e amarelo, a vizinhança também se reunia para trocar figurinhas. E não havia alegria maior do que completar o seu álbum de figurinhas, ou decorar as portas do seu armário com as figurinhas repetidas. Mas aonde? Aonde eu compro esse álbum? Eu sempre vejo muitas pessoas se relembrando desses álbuns na internet, mas existia um tipo de álbum que a princípio fazia os nossos olhinhos inocentes brilharem com as possibilidades que ele supostamente fornecia. Tudo parecia muito simples. Complete uma imagem do álbum com os cromos e ganhe uma televisão, um videogame, brinquedos, ou até mesmo um presente para sua mãe, como um liquidificador novo e uma geladeira. Mas será mesmo que era tudo isso? De onde surgiram esses álbuns? E existem outros casos parecidos? Fica aqui nesse vídeo porque investigaremos o curioso caso dos álbuns de figurinhas que davam prêmios. Ou era tudo uma grande farsa? Pra falar a verdade, gente, é difícil encontrar informações concretas sobre a origem desses albunzinhos humildes que primeiramente vinham com figurinhas que nem autocolantes eram. Ou você tinha uma cola preta em casa, ou misturava água com farinha para colar elas. Alguns dizem que eles surgiram na década de 60, mas boa parte das informações na internet dizem que eles são da década de 70. Sua qualidade era diferente dos demais álbuns, como por exemplo os álbuns da Panini. Se você pegou essa época, deve se lembrar que os álbuns tinham páginas mais finas, meio amareladas ou meio azuladas. Muitas vezes as figurinhas não eram tão bem impressas assim, e geralmente esses álbuns continham figurinhas daquilo que era moda no momento, sendo a maioria delas de bandas, séries, novelas, filmes, futebol e figuras populares da época. Dá só uma olhada nessa capa aqui. Puro suco dos anos 90, né? Agora olhem essa aqui. Super Titanic ou Super Show Pá! Ratinho Chinês. DiCaprio, Spice Girls, Hanson, Chiquititas e Xaropinho do Paraguai. Esse aqui misturava Terra Nostra com Johnny Bravo e Teletubbies com Dragon Ball. Coisas que só o Brasil pode proporcionar pra gente. Alguns eram mais diretos e talvez meio sem graça pra criançada, porque as figurinhas formavam eletrodomésticos ou itens para casa, como uma panela de pressão. Que criança vai querer completar uma panela de pressão? A gente queria completar os Dragon Ball para ganhar mini system, Walkman, bola de vôlei, mas o louco mesmo era quando as figurinhas tinham uma arte duvidosa. Não eram frames do desenho original, como geralmente aconteciam nos álbuns. A pessoa simplesmente usava de seus dotes artísticos para desenhar as próprias figurinhas. Dá só uma olhada nessa daqui dos Thundercats. Ou essa clássica dos Cavaleiros do Zodíaco que assim, tá uma lindeza, convenhamos, é de deixar o Kurumada emocionado. Essa aqui eu achei uma sacanagem do caramba. Sério, olha esse Chaves aqui todo cracudo. Veja bem, isso aqui é dos anos 2000 e já existia nessa época o Chaves em desenho animado. Custava muito ter usado a arte do desenho original? Não, eles simplesmente colocam essa arte duvidosa do Chaves, Kiko e Chiquinha. Esse Rambo aqui, chuchu beleza, no shape tá mais parecido com o Stallone do que o próprio Stallone, convenhamos. Isso aqui previu a arte dos memes de 2010. Senhoras e senhores, a arte perdida dos álbuns que supostamente davam prêmios. Teríamos isso aqui no futuro em alguma exposição de arte? É puro suco do Brasil. Mas, continuando,
Eram álbuns regionais lançados por empresas que ofereciam prêmios para os colecionadores que conseguissem completar cada página. Só que pesquisando na internet eu não encontrei absolutamente nada relacionado às empresas, porque nos próprios álbuns você não encontra nenhuma informação, nada que nos leve a alguma empresa, então é um grande mistério, ao menos que você nessa época tinha mais idade ou sabe de alguém que trabalhava com esses tipos de álbum. Se você tem mais alguma informação importante relacionada a isso, pode comentar aqui embaixo, porque não existem tantas informações concretas a respeito disso na internet. Eu posso estar errada, mas eu lembro que além de você poder comprar esse álbum em banquinhas de jornal ou naquelas lojinhas de esquina, nos botequinhos, às vezes era distribuído de graça. Eu lembro de uma vez que estavam distribuindo isso próximo à escola. Motivos? Não sei. Aliás, foi assim que eu tive o meu primeiro contato com esses álbuns. E no local onde você comprava esse álbum e as figurinhas, caso você completasse uma página, você mostrava o álbum que era carimbado e você saía de lá com o seu prêmio, que na maioria das vezes, 90% dos casos, era um joguinho de damas, pega-varetas, resta e aquelas raquetes de plástico. A gente ficava feliz? Melhor que nada, né? Mas no fundo, tudo que a gente queria mesmo era um minigame, a televisão, a bicicleta, mas praticamente a gente nunca viu alguém de verdade recebendo esses prêmios. Ou era algo muito raro. Existiam os famosos boatos de fulano ganhou uma televisão portátil, fulano ganhou uma churrasqueira, ganhou um Dynavision, mas era algo muito raro. É a mesma coisa que alguém ter amizade com uma pessoa que já ganhou na loteria. Eu nunca tive. Você já teve? E como na época não tinha Celso Russomano, mentira, tinha sim, só que ele não tinha ainda a patrulha do consumidor. Nada acontecia e surgiam várias teorias. Tinha a teoria de que as figurinhas que completariam a página para os maiores prêmios, como televisão e geladeira, nem sequer existiam. Não tinha uma fiscalização tão grande assim, então quem de fato iria atrás para investigar isso? Sendo assim, de acordo com essa teoria, eles faziam a gente gastar toda a nossa mísera fortuna de infância de R$3 em figurinhas a troco de nada. Ou por um minijogo de damas que você poderia comprar por menos da metade do preço que você tinha gastado em figurinhas. Outra teoria era de que existia um exemplar de cada figurinha que completaria a página ou mosaico para os maiores prêmios. Ou seja, talvez de 500 álbuns vendidos, apenas um seria o sortudo a completar a página, que lhe daria direito a uma máquina de lavar ou uma televisão. Já para os prêmios médios, como um ferro de passar roupas ou uma batedeira, as chances aumentavam um pouquinho. Mas, porém, contudo, todavia, no final você sempre saía com um brinquedinho igual daqueles das antigas lojinhas de R$1,99. Moral da história, valia mais a pena ir direto na lojinha, né? Nós, como crianças ingênuas dos anos 80, 90 e 2000, a gente criava um cenário de que a sorte estaria do nosso lado e que a gente ganharia um prêmio bacana. Eu nunca me esqueço quando eu tive contato com esse álbum pela primeira vez, que era na metade dos anos 2000, que vinha com figurinhas do Rebelde, Bob Esponja, Kim Possible, Lilo Stitch e sei lá mais o que. Só sei que um dos prêmios era um Dynavision, e eu queria muito tentar completar esse álbum e ir atrás das figurinhas e tudo mais, só que o meu pai ficou sabendo disso e explicou toda essa segunda teoria pra gente. Então no final eu nem cheguei a comprar mais figurinha para esse álbum, mas o meu pai, com pena, me deu outros álbuns de figurinhas no lugar. E eu me lembro de um que me marcou muito, que foi o álbum do Bob Esponja, e esse eu consegui completar na época. Além desse, eu também ganhei um outro da Disney, que, acreditem se quiser, virou caso na justiça, e calma que eu vou falar mais pra frente dele, tá bom? É que antes eu precisava mencionar que o governo achou muito interessante essa ideia de álbuns de figurinhas que dão prêmios.
Sendo assim, surgem uma série de álbuns ao redor do Brasil para incentivar os consumidores a exigirem nota fiscal e, consequentemente, arrecadar mais impostos. Lá no início dos anos 80, surgia a Turma do Paulistinha. E como é que funcionava esse álbum? Você juntava uma determinada quantia de notas fiscais e trocava pelo álbum de figurinhas. Além disso, você também podia trocar outras notas fiscais por mais figurinhas. Quando o álbum era completado, você levava ele até um posto autorizado e retirava um cupom para concorrer a diversos sorteios. Não é que você ia chegar lá com seu álbum completo e o governo te daria uma televisão. Acha mesmo que faria uma coisa dessas? Você chegava lá com o seu álbum completo, aí você retirava um cupom para participar de um sorteio e aí talvez você poderia ganhar uma televisão, um videocassete, um videogame, sei lá mais o que. Dizem que até carro eles sorteavam. Além disso, também tivemos o Goianinho. E caso você conheça mais algum álbum nesse naipe, meu amigo, comente aqui embaixo. Os anos foram passando, as décadas foram passando e essa febre dos álbuns de figurinhas que davam prêmios também foi passando. Na verdade, dizem que ainda existem alguns mais recentes, mas já não é mais a mesma coisa de antes. Mas não é só isso. No dia 9 de julho de 1996, surge o Decreto número 41.002, que regulamenta a Lei 9.340, que dispõe sobre o comércio de álbuns de figurinhas no estado de São Paulo. E esse decreto contava com artigos muito importantes, sendo o primeiro relacionado ao comércio de álbuns de figurinhas que deveriam obedecer os seguintes princípios. O primeiro era a correspondência entre a quantidade de figurinhas e o número de álbuns distribuídos, o segundo a distribuição de todas as figurinhas em cada cidade ou região do estado, e o terceiro era o seguinte: o preenchimento correto do álbum deve garantir ao seu titular a participação na disputa dos prêmios em igualdade de condições com os demais participantes. O artigo número 2 também deixava claro: fica vedada qualquer campanha que tenha na sua distribuição figurinhas raras ou carimbadas. Tinha também o artigo número 3. As promoções com álbuns de figurinhas deverão versar sobre temas educativos. E o artigo 4. Deverão estar descritos nos anversos das capas dos álbuns o regulamento da campanha, os prêmios e a forma de sua distribuição. Coisa que não acontecia nos álbuns anteriores. Não tinha nenhuma informação, apenas a capa e é isso. Não tinha mais nada. Mas vocês sabem, né? Era o Brasil, então vocês acham que essas leis realmente iam funcionar? Mas e quando uma empresa maior vem com uma suposta promessa de prêmios? Bom, aí nós estamos falando de uma empresa conhecida, que mal teria, não é mesmo? Vocês devem se lembrar do álbum Disney Star Prêmios. Figurinhas Disney Stars, mais de 1 milhão de prêmios nos envelopes pra você. Achou? Ahá! Ganhou! Uhul! Álbum esse que tivemos aqui em casa. E vocês sabem, família grande, então ao todo eram 4 álbuns e a gente ficava trocando entre si as figurinhas. Mas adivinha? Dos milhões de prêmios que diziam que tinha, né? A gente nunca ganhou nada. Tá, pode ser má sorte, mas pesquisando mais eu vi que outras pessoas também nunca tinham recebido nada. Algo muito estranho, porque 1 milhão de prêmios até que é bastante coisa. Mas a gente nunca ficava sabendo, nem pela internet, nem pela escola, de alguém que teria ganhado algum prêmio desse álbum. Segundo o site Criança e Consumo, a editora Abril S.A. e o Banco Pan-Americano S.A. realizaram a campanha entre os dias 28 de setembro de 2007 e 28 de março de 2008 para a promoção livro ilustrado Disney Stars, álbum de figurinha das personagens Disney. A promoção consistia na distribuição de prêmios de acordo com a sorte do consumidor.
Para ganhá-los, o consumidor precisaria encontrar no interior dos envelopes de figurinhas os vale-prêmios anunciados. E para divulgar a promoção, foi veiculado um comercial televisivo que apresentava diversas crianças abrindo pacotes de figurinhas e encontrando um prêmio cada uma. Além do filme publicitário, diversos materiais de divulgação da promoção destacavam enfaticamente o slogan "Mais de 1 milhão de prêmios", acompanhado da imagem dos prêmios de maior valor como videogame, MP3 e bicicleta. E rapaz, meu sonho aqui era ganhar o MP3. Foi passando um tempo e a Procon começou a achar tudo isso muito estranho. Então a Procon chegou para Abril, achou tudo isso muito estranho, pediu explicações, porque na verdade não eram exatamente 1 milhão de prêmios. Eu vou explicar para vocês a sacanagem. Eles falavam que eram 1 milhão de prêmios, mais de 1 milhão de prêmios. Só que, na verdade, eles não esclareciam muito bem as coisas. Isso porque ao todo eram 16 mil prêmios como MP3, videogame, kits de shampoo e condicionador, bicicletas. Ah, mas não era 1 milhão de prêmios? Mas digamos que os outros 984 mil prêmios, na verdade, eram vales para você comprar mais figurinhas. Ou seja, não era exatamente 1 milhão de prêmios, 1 milhão de bicicletas, 1 milhão de MP3 e por aí. Então a Procon chegou e falou: não, mas isso aqui é uma propaganda enganosa e nós vamos processar vocês. No dia 31 de março de 2009, chegou a querida multinha à empresa no valor de R$ 322.936,06. Mas para quem quiser saber com melhores detalhes, o caso tá no Jus Brasil. Bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima e tchau, tchau!